Boa tarde, pessoal. Yuri Fagundes de volta. Tive um problema técnico aqui com a transmissão e eu reiniciei para a gente dar continuidade ao nosso estudo. A gente estava falando sobre o primeiro princípio da teoria de Dow, que os preços descontam tudo e que incorpora todas as informações em suas movimentações de preço. E pelo gráfico é possível a gente determinar pontos de entrada e saída para as operações, se a gente souber de antemão qual é a tendência principal, qual é a movimentação principal que o ativo vai fazer. Então a gente projeta um alvo de lucro e um stop de perda, caso ele não venha respeitar a nossa projeção, a nossa perspectiva, a nossa previsão. Então eu estava falando que é irrelevante saber exatamente qual é o motivo, tá? Mas é importante saber qual é qual é a tendência para a próxima movimentação dos preços. Então muita gente, muito investidor pergunta por que o dólar está subindo, por que o índice está caindo, né? Beleza, é uma curiosidade relevante, tá? Para você saber por que, para entender qual é o funcionamento do mercado e como ele costuma reagir a alguma notícia, algum evento. Tá? Mas o mais importante é saber prever isso olhando pelo gráfico, saber fazer a análise técnica, independente do motivo, saber, olha, ele está caindo e ele tende a cair mais, ou ele vai subir, né? E é isso que realmente importa. Tá? Então, não necessariamente a gente vai operar notícia, a gente não precisa, na verdade, saber da notícia, mas a gente precisa entender como que o gráfico reflete para nós as próximas perspectivas, próximas tendências. Então, para quem acompanha aí a Bolsa de Valores, sabe entender o gráfico, a gente vê até uma curiosidade no gráfico do Dow Jones, tá? No sinal que ele deu no dia 6 de setembro de 2001, né? Alguns dias antes do grande desastre que derrubou as Torres Gêmeas, que foi no dia 11 de setembro. Na verdade, o gráfico, curiosamente, antecipou uma forte queda, uma forte perda de suporte, com vários candles de baixa, candles que fecharam muito próximo da mínima, com alto volume e corpo longo. São candles chamados aí de maruboso, né? Candles de força. Dias antes do ataque. Então há quem diga que os gráficos, a movimentação dos preços lá na Bolsa dos Estados Unidos, nas bolsas dos Estados Unidos, anteciparam um movimento de queda causado pelos atentados da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, né? Então, mesmo sem saber que aconteceria a tragédia, mesmo sem saber da notícia, dias antes era possível prever uma operação de venda, uma abertura de uma posição de venda, com a perda de suporte, com candle de força, com volume acima da média e subsequentes perdas da mínima do candle anterior. Os atentados ocorreram, como todos sabem, no dia 11 de setembro do mesmo ano, só que o mercado já estava em queda. Então, existem muitas teorias para explicar isso, por que o mercado fez essa queda toda antes, né, dias antes do atentado. E uma das teorias é de que os representantes da Al-Qaeda na bolsa já estavam abrindo posições vendidas para lucrar com a queda que os desastres iriam causar, né? Não tem como a gente saber se isso é verdade ou não, né? Mas o que é incontestável é que os gráficos mostraram de antemão de que lado que os investidores deveriam se posicionar. Pessoal, a leitura gráfica é de extrema importância. Eu quero ressaltar aqui e repetir que o mais importante não é saber a notícia, o motivo por trás de alguma movimentação, mas saber interpretar a movimentação dos preços. A teoria de Dow é exatamente útil para isso. É baseado nela que toda análise técnica é construída, tá? Sobre todos esses 6 princípios, 6 grandes pilares da teoria da análise técnica. O princípio 2 afirma que o mercado tem 3 tendências, né?
Então, você vai perceber aí que o mercado, os preços das ações das empresas realizam 3 movimentos simultaneamente em 3 janelas de tempo diferentes, né? A cada tempo representa uma tendência que o ativo está seguindo, e aí o primeiro deles a gente pode chamar de movimento de longo prazo, né? Denominado aí de tendência primária, e ela pode durar até alguns anos, né? É a tendência de longo prazo. A segunda tendência seria a tendência secundária, o que na nossa plataforma a gente chama de curto prazo, né? E pode durar aí até 2 semanas. E a tendência primária seria a tendência de curtíssimo prazo, né? Ou tendência aí de day trade, oscilações intradiárias, né? Operações úteis para a gente fazer operações que iniciam e encerram no mesmo dia. Então, a gente sempre tem essas 3 tendências. A gente pode também verificar isso no gráfico com topos e fundos em um período mais longo de determinada forma, mas se a gente pegar uma janela de tempo mais curta, ele está fazendo topos e fundos diferentes, né? Suponhamos que em um prazo mais longo, quando a gente tira o zoom do gráfico, a gente consegue fazer uma linha de tendência de baixa, com topos descendentes. Só que se você diminuir o zoom, pegar um intervalo de tempo menor, você consegue uma tendência de alta, né? Então é muito provável que você precise verificar, acompanhar essas 3 tendências para que você consiga tomar decisões coerentes com a janela de tempo que você quer acompanhar, que você quer operar, né? Beleza, vamos lá. Princípio 3, o terceiro princípio da teoria de Dow, afirma que a tendência primária, pessoal, ou seja, a tendência de longo prazo, tem 3 fases, né? Isso aqui é de extrema importância. Então eu vou gastar um pouco mais de tempo para explicar isso aqui. Então isso aqui é útil para quem opera no longo prazo. Vamos lá. Primeiro, uma tendência primária de alta, ou seja, a tendência de longo prazo de uma ação estando de alta, então a gente tem que a tendência pode ser dividida em 3 fases. A fase de acumulação, a fase de alta sensível e a fase de euforia, né? Então, um movimento de alta de longo prazo, pessoal, no início, ele acontece com poucos agentes de mercado realizando compras, quando na verdade a maioria dos investidores já está perdendo o rumo por causa que eles estão acumulando grandes prejuízos causados pela baixa expressiva no mercado, né? Os investidores que compram nessa primeira fase de alta, né, que é a fase de acumulação, na verdade são os investidores que possuem informações relevantes que o restante do mercado ainda desconhece, né? Ou então eles possuem alguma ferramenta específica, uma ferramenta que capacita os grandes investidores institucionais a fazer leituras que a grande maioria do mercado ainda não sabe. Então, boa parte desses agentes que compram nessa fase de acumulação é baseado em fundamentos, são os agentes fundamentalistas, né? O mercado aí, nesse momento, mostra que para eles as ações estão baratas, né? E aí esses agentes acreditam que as empresas que eles estão comprando têm grandes fundamentos para continuar gerando lucro, mesmo apesar dessa queda expressiva, né? Então, nesse momento começa a fase de alta sensível e termina a fase de acumulação. Então, a fase de acumulação, a característica da fase de acumulação é a primeira fase da tendência primária de alta. A maioria do mercado está em pânico, né? Só tem notícia ruim saindo sobre a bolsa, sobre as empresas, tá?
mas alguns investidores têm informações relevantes, têm fundamentos, têm estudos apontando que as ações já estão muito baratas e eles já começam a comprar. E aí dá-se início à reversão da tendência da baixa para alta. A segunda fase da tendência primária de alta é a fase de alta sensível. Então, os investidores que estavam mais atentos e conseguiram identificar o movimento de alguns players no mercado, que já começaram a abrir posições de compra e ainda não compraram junto com eles, né? Então eles começam a abrir posições agora, nessa segunda fase, a fase de alta sensível. Esse é um bom momento para abrir posições de longo prazo. A gente fala que é um bom momento porque essa fase tende a ser a fase mais longa da fase primária, né, de alta, né? Então, a gente geralmente, com a análise técnica, a gente consegue perceber claramente que as ações já estão realizando topos e fundos ascendentes, médias móveis já estão positivamente inclinadas, né? Preços rompendo as máximas de candles anteriores, rompendo topos anteriores, né? Não há nenhuma configuração de nenhuma forma de pivô, nem de baixa nem de alta, está com todos os indicadores convergindo para alta, né? E aí, essa, por ser a fase mais longa, pessoal, é geralmente a fase em que a maioria do mercado, que tem conhecimento do mercado, a maioria dos analistas abrem posições de alta. E aí chega a última fase, a terceira fase da tendência primária de alta, que é a fase da euforia. A fase da euforia, pessoal, é aquela em que os noticiários, a TV, o rádio, os jornais e revistas, né, tudo, não para de falar na alta do mercado. Todo mundo quer comprar ações, está todo mundo eufórico, está todo mundo otimista, está todo mundo falando que é bom comprar, que é bom investir na bolsa. O otimismo é generalizado, a especulação é elevadíssima, tá? Os preços não param de subir, os analistas não param de divulgar relatórios otimistas. Mas, na verdade, como por ser essa fase de euforia, a última fase da tendência primária de alta, né, muita gente desconhece o fato de que o mercado já está, na verdade, muito inflacionado, né, as ações já subiram bastante, tá, já não estão mais descontadas, o potencial de upside já é baixo, tá, já não há mais o que valorizar, né? As empresas que se valorizaram na verdade já podem estar sobrevalorizadas, já podem estar com um PVPA muito acima do desejado. Então, tudo isso indica que o mercado está na sua última fase de alta, na terceira fase da tendência primária de alta. E aí, na verdade, essa fase de euforia, pessoal, é o momento, e isso que eu vou falar aqui é de extrema importância, esse é o momento em que os leigos entram no mercado de ações, né? É exatamente nesse momento que quem não conhece da bolsa, não conhece do mercado, quem não tem um conhecimento profundo do mercado, é nesse momento que ele compra erradamente as suas ações. Eu falo erradamente porque ele já está comprando, quando na verdade ele deveria começar a pensar numa possibilidade de ficar de fora, ou às vezes de abrir posições de venda, ou realizar operações de curtíssimo prazo que tem um risco de mercado menor, né? Porque operações de longo prazo são operações em que você estará exposto ao risco constante dos noticiários, das mudanças nos cenários das empresas, né? Então, os leigos começam a entrar aí nessa fase de euforia, comprando ações, quando na verdade os grandes players, os grandes investidores institucionais, quem tem um conhecimento profundo do mercado, já está começando a se desfazer das posições pouco a pouco.
Então os grandes players de mercado já estão vendendo, já estão saindo, realizando os seus lucros e saindo fora, vendendo as suas posições. E aí o leigo entra, né? O leigo entra nesse momento. Então a gente viu, a título de curiosidade aí, uma fase de euforia, né? Em maio de 2008, o Ibovespa e vários ativos estavam em topo histórico, atingindo a máxima dos preços. Nesse exato mês de maio, os noticiários não paravam de falar das altas, dos preços recordes da bolsa, todo mundo estava otimista, estava todo mundo falando bem da bolsa, que tinha que comprar ações, né? Tinha várias notícias, né, falando de jovens investidores que lucraram muito com as ações. Então tudo indicava que o mercado estava otimista, que era hora de comprar, né? Os analistas de grandes empresas falavam de projeções otimistas para o desempenho do mercado. E aí, quando pensa que não, o mercado fez uma reviravolta, né? Não foi de repente, tá? Mas a gente viu, a gente consegue perceber vários sinais gráficos indicando que os preços já estavam altos demais, sobrecomprados, né? Já estava começando a fazer um pivô de baixa aí, médias móveis de gráficos em períodos mais longos se cruzando para baixo, tudo indicando uma baixa, MACD, histograma, tudo indicando baixa, né? Então, quem detinha o conhecimento técnico, pessoal, já poderia detectar que em maio de 2008, por mais que todas as notícias fossem positivas, por mais que o mercado estivesse eufórico, falando bem, falando para comprar, para investir, para entrar em renda variável, quem tinha esse conhecimento conseguiu antecipar a reviravolta do mercado, né? O início da tendência de baixa. Mas quem é leigo, como eu te falei, quem é leigo comprou nesse momento, né? E aí provavelmente amargou grandes prejuízos. Então, o problema é que o movimento de baixa que deu sequência aí depois de maio de 2008, na verdade, não foi uma correção da tendência primária de alta, como muita gente acreditou, né? Continuou comprado achando que não, o mercado vai recuperar, ele está só fazendo uma perna de baixo dentro de uma tendência primária de alta, vai recuperar, eu vou continuar posicionado. Na verdade, foi o início de uma tendência primária de baixa, né? Muita gente custou acreditar no que estava acontecendo, e aí o Ibovespa chegou a acumular uma perda de cerca de 60% desde o topo histórico em maio de 2008 até o fundo do ano em outubro. E aí, em contrapartida, eu vou falar sobre as 3 fases da tendência primária de baixa. Da mesma forma que a tendência primária de alta, a tendência primária de baixa também pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é a distribuição, a segunda a baixa sensível e a última fase é a fase de pânico. Na fase de distribuição, pessoal, que é a primeira fase da tendência primária de baixa, os investidores profissionais continuam a se desfazer de suas posições compradas, dando continuidade ao processo que iniciaram na fase de euforia. Lembrando que a fase de euforia é a última fase da tendência de alta. É na fase de euforia que os grandes investidores, os investidores institucionais, começam a vender seus ativos e sair fora dos papéis, das posições, né? Então, na primeira fase da tendência de baixa, que é a fase de distribuição, eles continuam a se desfazer das posições. Pouco a pouco eles vão se desfazendo, mas aí já é a fase de distribuição, já é a primeira fase da tendência de baixa. Na verdade, o mercado como um todo continua otimista, continua com um otimismo generalizado na notícia, no jornal, na televisão, no rádio, na revista, né? E acreditando na tendência primária de alta, né? Então, é aí que muita gente leiga continua comprando também ações, fazendo posições de longo prazo, mas na verdade os grandes investidores e os profissionais já estão se desfazendo continuamente de suas posições. Aí vem a segunda fase da tendência primária de baixa, né? A fase de baixa sensível.
É nessa fase que muitos seguidores de tendência começam a fechar as posições compradas. Quem estava comprado no longo prazo e não encerrou a posição na primeira fase da tendência primária de baixa, que é a fase de distribuição, ele vai encerrar agora, na segunda fase, que é a fase de baixa sensível, né? Então, aqui também é o momento em que muitos passam a abrir posições vendidas. Os grandes investidores que ainda têm posição comprada já não se importam em ocultar as suas ordens contínuas de venda no mercado. E aí, seguindo essa tendência, essa nova tendência instaurada, cada vez mais investidores passam a vender posições, vender as ações também, e o que se segue é uma longa tendência de baixa, né, com pessimismo no mercado, na mídia. Essa é a fase mais longa dentro da tendência primária de baixa, e é aqui também que os seguidores de tendência abrem posições vendidas ou então encerram as suas posições que foram anteriormente de compra. E aí, por último, na terceira fase da tendência primária de baixa, a gente chega no momento do pânico. É a fase do pânico, pessoal. Os amadores, os leigos que ficaram paralisados, perplexos com o prejuízo da sua carteira de ações durante toda a tendência de baixa, já estão totalmente desesperados, emocionalmente esgotados, abalados, perplexos, em pânico, né? Na verdade, o prejuízo é muito grande, a mídia só piora o estado de nervos, né? Eles resolvem assumir o prejuízo e vender as ações a qualquer preço, antes de perderem mais ainda, e aí o mercado continua despencando até que os profissionais comecem a comprar novamente e iniciem a primeira fase da alta, que é a fase de acumulação outra vez. Então é isso, pessoal. Falamos aí sobre o terceiro princípio da teoria de Dow, que é a tendência primária ter 3 fases. O princípio 4 é que o volume deve confirmar a tendência. A análise do comportamento do volume de ações em relação ao movimento dos preços é uma maneira muito útil, muito interessante de verificar o comprometimento, o compromisso dos investidores em relação à movimentação que está acontecendo no momento. Então, segundo esse princípio aqui, né, dentro de uma tendência de alta saudável, pessoal, a alta dos preços tem que ser acompanhada de um acréscimo no volume. E a queda dos preços ele tem que acontecer com a diminuição do volume. Eu estou falando aqui de uma alta saudável. Então, dentro de uma tendência de alta, quando acontece uma alta no preço, ela tem que vir acompanhada com alta de volume. E dentro de uma tendência de alta, se acontece uma queda no preço, ela tem que vir com uma diminuição no volume, né? E aí, em contrapartida, dentro de uma tendência saudável de baixa, pessoal, a queda nos preços ela tem que vir acompanhada de acréscimo de volume. E a alta de preço ela tem que ocorrer com a diminuição do volume. Então, veja bem, na tendência de baixa, se acontecer uma baixa no preço, essa baixa no preço, esse candle de baixo, tem que vir com acréscimo de volume. E se acontecer uma alta do preço, como é uma tendência saudável de baixa, essa alta no preço tem que vir acompanhada de decréscimo de volume. Então, a análise do volume é um tema muito importante dentro da análise técnica, tá? Praticamente todas as nossas recomendações a gente verifica o comportamento do volume, tá? Se os candles estão de alta, rompendo a máxima do volume anterior, do candle anterior, e isso está vindo acompanhado de um acréscimo de volume, então a gente vê que há uma convicção maior na continuidade das altas, então a gente fica de fora de abrir posições de venda, né, contra a tendência, etc. Beleza, princípio 5. A tendência precisa ser confirmada por pelo menos 2 índices, né? Então, esse princípio ele tem o objetivo de fornecer ao investidor uma confirmação do movimento que um ativo já está fazendo. Beleza, você conseguiu detectar a tendência para um determinado ativo. Suponhamos que você viu que a tendência clara
seja de alta para um determinado ativo. Então, você deve confirmar essa sua leitura fazendo uma análise de um outro ativo que tem uma correlação alta com esse ativo que você está analisando, né? E aqui eu estou falando, pessoal, de, por exemplo, ações da mesma empresa, só que uma é ação ordinária, a outra é preferencial, né? Suponhamos que você queira comprar Petrobras no rompimento de resistência. E todos os indicadores técnicos apontam para o fato de que o rompimento de resistência está vindo com acréscimo de volume, candle de força, dentro de uma tendência principal de alta, tudo aquilo que a gente conhece, né? O que você pode fazer? Eu vou ver como que está a Petro 3, vou ver como está no gráfico a ação ordinária da Petrobras. Se em Petro 3 houver um teste de resistência com candle de reversão, a gente já vai ficar com o pé atrás de comprar no rompimento de resistência, porque a Petro 4 está falando em tendência de alta, rompimento de resistência. A Petro 3 está falando em tendência de baixa, teste de resistência com candle de reversão, vou ficar de fora, né? Agora, se Petro 3 também estiver rompendo resistência com candle de força, está aí a sua confirmação. Você acabou de confirmar por dois índices diferentes a tendência de um determinado ativo, né? Como o Petro 3 e Petro 4 são dois ativos com uma alta correlação, né, por representarem a confiança dos investidores em relação às atividades da Petrobras, aos fundamentos da empresa, então a gente utiliza a análise dessa forma, né? A gente pode fazer não somente com ações preferenciais e ordinárias, mas também ações do mesmo setor, né? Suponhamos que Gerdau esteja em tendência de alta. Aí eu vou ver ações de outras siderúrgicas, Usiminas, CSN, né? Empresas que estão dentro do mesmo setor também podem ser utilizadas para avaliar a tendência, para corroborar a tendência, confirmar a tendência de um determinado ativo, né? Então, se todas as três estiverem rompendo resistência, por exemplo, está aí a sua confirmação. Você pode abrir uma posição de compra em Gerdau, por exemplo, com mais segurança, com mais confiança, porque você está respeitando o quinto princípio da teoria de Dow. Ou seja, a tendência precisa ser confirmada por pelo menos dois índices. E aí, por último, um último exemplo é utilizar o índice futuro e o Ibovespa, ou então o nosso índice futuro, o Ibovespa, e também o S&P, que é um índice, o principal índice o principal índice acionário da bolsa norte-americana, né? Ou então as bolsas lá fora, né? Se todas as bolsas lá fora, na França, Alemanha, China, Japão, Estados Unidos, estiverem em alta, tudo indica que a nossa bolsa também venha seguir essa tendência, essa movimentação, né? E aí, por último, para finalizar o nosso estudo, a gente vai falar do sexto princípio da teoria de Dow, que é a seguinte afirmação: uma tendência só é válida enquanto o mercado indicar que não houve ainda um sinal de reversão. Então, ela é válida até o momento em que houver, né, na verdade, um sinal definitivo de reversão. Então, suponhamos que um determinado ativo esteja fazendo topos e fundos ascendentes e ele começa a lateralizar, tá? Mas as médias móveis continuam em alta, né? A média verde, que é a média rápida, está acima da média vermelha, né? Ele começa a fazer um topo abaixo, mas às vezes faz um topo acima, um topo abaixo. E aí, é tendência o quê? De baixa? Não está mais fazendo topos e fundos ascendentes? Não, pessoal. Ele não fez o sinal definitivo de reversão. E qual que é o sinal definitivo de reversão? O pivô, né? Só existe sinal definitivo de reversão quando há uma confirmação de um pivô, né? Se estava fazendo uma alta e ele fizer um pivô de baixa, aí sim você pode falar que houve um sinal definitivo de reversão, e aí você já pode falar em tendência de baixa, né? Enquanto não perder a cabeça do pivô, não há reversão de tendência. A tendência, na pior das hipóteses, virou de alta para neutra, tá?
Não há uma tendência de alta, mas também não há uma tendência de baixa. A gente pode falar em neutralidade, estabilidade dos preços, incerteza do mercado, mas não podemos falar em tendência de baixa porque não houve sinal definitivo de reversão, ou seja, não houve o pivô de baixa. O pivô, como muitos de vocês já devem saber, é uma formação técnica do gráfico em que, se for no caso do final de uma tendência de alta, ele vai ter que fazer um pivô de baixa, então ele vai ter que fazer um topo abaixo do topo anterior, para depois fazer um fundo abaixo do fundo anterior, né? Quando ele cruzar para baixo o fundo anterior, ele vai estar, na verdade, perdendo a cabeça do pivô de baixa. E aí, essa é a confirmação do pivô de baixa e da reversão da tendência da alta para baixo. E o inverso vale para o pivô de alta, né? No final de uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, ou seja, a cada novo fundo ele está sendo abaixo de um fundo anterior, a cada novo topo ele está sendo abaixo do topo anterior. Então, para fazer um pivô de alta, ele tem que fazer o primeiro fundo superior ao fundo anterior, e aí ele vai fazer um primeiro topo superior ao topo anterior. Quando ele estiver rompendo o topo anterior, ele está, na verdade, rompendo a cabeça do pivô de alta. E esse é o sinal definitivo de reversão de tendência. Beleza, eu acho que passamos por todos os princípios aqui de maneira mais clara, mas a gente falou devagar aqui, a gente tentou explicar com mais cuidado para quem ainda não conhece, não conhecia, na verdade, o princípio de Dow, a teoria de Dow. Então a gente falou aí com bastante exemplo para que todos conseguissem aí acompanhar as nossas explicações, o nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer a todos pela presença, né, por acompanhar nossas recomendações, por acompanhar os nossos estudos diariamente. Tá? Eu espero que esteja sendo útil para vocês, que a cada dia que passa vocês consigam crescer mais e mais em conhecimento e experiência de mercado. E eu, Yuri Fagundes, eu estou à disposição de vocês também, tá? Aqui no chat, né? Se vocês precisarem de mim, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, podem enviar as suas perguntas, tá? Às 16h55 agora, tá? O mercado ainda opera até às 18 horas, né? Somente na semana que vem, somente a partir do dia 13 de março, segunda-feira, é que o mercado começa a fechar uma hora antes, né? Então, por enquanto, a gente opera até às 18 horas. Um grande abraço a todos. 17h30 teremos o nosso comentário de encerramento e a gente vai passar para vocês o balanço do dia para as nossas operações, nossas recomendações. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.